Irmão, quando nós estamos falando de liberdade de espírito, e quando nós estamos falando de liberdade com Deus, de liberdade na existência nesta terra, nós estamos falando de um todo, né? De um todo. Não adianta você querer escolher um lado para criticar o outro, não adianta você explicar uma situação a qual você conhece sem conhecer a do outro lado. É um todo para que se possa falar de algo de liberdade. Liberdade é uma coisa muito séria e muito difícil, assim como a verdade também é muito séria e muito difícil. Cada um conta a sua verdade. Na realidade, não vai de encontro com a verdade de Deus, né? Então, são verdades que não são verdades, são apenas opiniões e um ponto de vista de cada um. Né? E cada um tem o direito de dar sua opinião, com certeza, né? Mas quando nós estamos falando em verdade, nós que eu falo é as pessoas que conhecem a verdade, né? Conhecem a palavra de Deus e que servem a Deus, né? Não como um funcionário, né? Como uma empresa, não. Nós falamos como discípulos de Cristo, né? Falamos com pessoas que têm a determinação de apregoar e de onde estivermos mostrar nossa fé, né? A qual é provada em todos os lugares que nós vamos, né? Isso seja aonde você estiver, a sua fé é provada. Você tem que permanecer firme e na postura de uma pessoa de fé e mostrar a diferença, seja onde for. Então, quando nós falamos de liberdade, não adianta falar de que as pessoas servem uma igreja de tal denominação ou de tal religião, que elas estão servindo, talvez, aí como muitos falam, um pastor, talvez servindo a um padre, ou servindo a um rabino, qualquer que seja a religião que vinha para escravizar o ser humano, né? Mas na realidade não é aquilo ali que vai escravizar o ser humano. E também não é aquilo ali que vai libertar o ser humano. O que vai libertar o ser humano é o seu coração, o seu conhecimento e a sua crença em Deus, para que ele possa servir a Deus. Porque tudo no mundo faz parte de um sistema total, global da Terra e do universo e do mundo, né? A liberdade é muito mais do que você buscar Deus e saber a verdade sobre Deus e estar numa igreja ou fora de uma igreja, a partir do momento que você conhece a verdade. Porque se você vai para uma igreja, vai ser criticado porque você vai dar 10% do que você recebe, ou talvez porque você vai ver o fulano ou ciclano andando, né? Em carro à prova de bala, ou outros andando em carro de última geração, um conforto tremendo, enquanto outros estão passando uma tremenda miséria, tremenda dificuldade, porém, todos, tanto um quanto o outro, estão falando de Deus, tanto um quanto o outro, estão servindo a Deus, né? Porém, a liberdade é além disso, porque se você não for para um lugar, se não for para o outro, se não for para qual lugar, em toda essa maneira você vai estar sendo explorado de alguma forma. Mais que você fale da igreja, eu não vou para a igreja para ser explorado, não vou para a igreja de ciclano, não vou para tal comunidade, não vou para tal lugar, por causa que você é explorado. Mas na realidade, tudo ao todo no mundo que nós falamos é um todo, é um geral. A verdadeira liberdade é geral, a qual poucos comentam, ou poucos sabem, ou poucos ensinam em qualquer que seja o ministério, qualquer que seja a religião, porque tudo é um todo, porque de você é tirado um pouco do seu trabalho para fortalecer a outros que estão no poder, para levantar outros que estão no poder, seja dentro do ministério de uma religião ou não, seja você crendo em Deus ou não. Um exemplo, por exemplo, você trabalha 6 meses, independente da sua religião, independente da sua crença, independente do que você pensa, você trabalha 6 meses para pagar o imposto em um país e, de repente, para onde vai todo aquele dinheiro? E você vai para sustentar outros líderes que estão acima de você, que você às vezes diz que não tem um líder, não quer servir uma igreja, não quer servir uma religião, não quer servir nada, achando que não tem acima de você, porque vão te explorar. Mas a gente somos explorados de todas as formas, queira ou não queira, porque de toda forma você vai estar contribuindo com a parte do seu trabalho, com a parte do teu salário, do teu esforço, para favorecer aquele que está acima e vem como um líder diante de uma nação. Então, irmãos, liberdade é acima do que... É isso que Deus quis ensinar para nós, né? Que liberdade é acima dos bens materiais, é acima da sua situação financeira,
Liberdade realmente é servir ao único e o verdadeiro Deus, o soberano e o eterno, e saber que a partir do momento que você parte desta terra, você vai de encontro com uma vida verdadeira, a qual você nunca será explorado, a qual Deus criou o homem para que venha viver esta vida. Você crendo ou não crendo, você vai ter que passar pela morte e vai ter que dar de frente com a verdade lá na frente. E você querendo ou não querendo, independente da sua crença ou da sua qual denominação, de toda forma, você sempre vai estar sendo explorado, sempre vai estar participando para fortalecer alguém que esteja lá em cima. A tua liberdade só é na presença de Deus que tudo isso cessa. Essa é a verdade.